Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então continuar agora com a segunda parte deste módulo. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Nós entramos na parte do Vale do Silício e ali onde estão os grandes gigantes da informática e de equipamentos eletrônicos. E ali ele então começou a se desenvolver no início da década de 50 do século passado. Então foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Nesta época, os Estados Unidos eles perceberam a necessidade de se desenvolver, né, de forma científica e de forma tecnológica, para que eles pudessem então subsidiar a corrida armamentista e aeroespacial que estava ocorrendo naquela época entre eles, né, entre os Estados Unidos e entre a União Soviética. Este período, né, desse conflito idealista, porque eles nunca entraram num conflito de guerras, mas sempre de ideias, ficou conhecido como a Guerra Fria. E os recursos financeiros provenientes, né, de incentivos governamentais e de clientes, né, de pessoas privadas, fizeram com que a disputa pelo domínio, né, do recente mercado de computação e eletrônica se tornasse brutal, até mesmo, né, desleal. Para vocês terem uma ideia ali, toda nova descoberta, né, toda nova invenção é sempre muito bem protegida para não ter roubo de informações, né? Algumas empresas que se destacam, então, nessa época que se destacaram foram a Intel, a AMD, que é especializada na produção de circuitos elétricos, a Dell, a Apple, a IBM, a HP e Cisco, né, que é especializada na produção de computadores e equipamentos de comunicação, tá? Além disso, a gente tem que lembrar que a Apple, a Microsoft e a Google são especializadas na indústria de softwares e serviços também relacionados à tecnologia de informação e comunicação, né? Então, para se manter e prosperar em um mercado tão disputado como o da informática, né? Uma das estratégias mais utilizadas aí pelas empresas era fazer previsões, ou seja, tentar simular cenários futuros. E foi o que aconteceu com o cientista norte-americano, né, conhecido como Gordon Moore, um dos fundadores então da Intel. Ele então publicou um artigo, né, os seus estudos gerou um artigo que foi publicado em 1965 e neste documento, nesse artigo, ele apontava que sempre que o tamanho dos transitores que compõem os microchips era reduzido, a velocidade dos computadores então fabricados com esses microchips aumentava consideravelmente. Então vamos entender o que são esses transitores. Aqui nós temos um microchip e então dentro dessa estrutura a gente vai ter os transitores. O transitor foi inventado então, né, por John Barney e Walter Brattain nos laboratórios da Bell Comunicação, né, de telefonia de comunicação, e trata-se de um componente eletrônico, né, do tamanho diminuto, ou seja, bem pequenininho, que pode assumir várias funções em um circuito. Então, isso que é um transitor. Conforme a gente diminui o tamanho dele, a gente aumenta a potência da memória dos equipamentos, né, desse microchip, tá bom? Então, é isso que a gente está falando aí sobre esse processo de evolução. Sendo assim, então, quanto menor é um transistor, né, mais rapidamente ele pode então ser carregado e descarregado e o processamento é realizado em um tempo menor, tá? Então, por isso que a gente tem a cada equipamento eletrônico que lança-se no mercado, ele é muito mais rápido. O tamanho diminuto permite que mais transmissores, então, transistores caibam em um mesmo microchip, aumentando ainda mais então a capacidade de processamento do computador. Então, para contribuir com essas despesas e com a aquisição das máquinas que seriam utilizadas aí para produzir os novos transitores, o que ele propôs, né? Moore, então, ele vai propor o quê? Vender as máquinas e os computadores antigos para países menos desenvolvidos. Ou seja, eles queriam dar um passo a mais, mas faltava dinheiro. Então, vamos vender os equipamentos que a gente tem, porque nós já temos equipamentos melhores, e com isso a gente faz, né, a nossa evolução e proporciona a evolução para outras regiões, é, mas levando em consideração, a gente vai ganhar com isso também, né? Dessa forma, ele assegurou então de forma econômica o aumento da rapidez de processamento dos computadores, porque não adianta você ter os equipamentos que se tornam obsoletos, né, perdem a sua validade, e aí vou fazer o que com eles?
Então, eu posso, né, mandar para outras regiões. E Moore ainda foi além, né? Além disso, ele vai propor que a cada 2 anos a quantidade de transistores por microchips dobraria, tá? Então essa ficou conhecida como a regra, né? Ou como a lei de Moore, né? Lei de Moore, tá bom? E aí nós temos o tópico da quarta revolução industrial. Então hoje nós estamos atualmente passando pela quarta revolução industrial, tá? Que se caracteriza por uma dimensão nova e um alcance maior do processo produtivo e das relações comerciais que existem, né? Além das relações comerciais, as relações humanas também. Então, para isso, né, tem-se então lançado mão das modernas tecnologias, que aí a gente entra naquele conceito da nanotecnologia, da inteligência artificial, a robótica, a impressão em 3D, a realidade virtual e aumentada, a biotecnologia, a ciência de dados e assim por diante. Alguns conceitos que com frequência são associados à quarta revolução industrial, nós temos lá a internet das coisas, que é essa que aparece aqui na imagem. A internet das coisas está cada vez mais presente em nossa vida. É o caso dessa geladeira que se comunica automaticamente com o supermercado para adquirir determinado produto. Então, ali dentro ele é registrado os produtos que tem e conforme a gente vai tirando, né, ele vai dando baixa e vai dando a ausência, a falta, né? Então, a internet das coisas, ela é conhecida com a sigla IoT, Internet of Things, né? E que vem do inglês, óbvio, refere-se então às redes de conexões aí que permitem que máquinas e sistemas se comuniquem, né, quando necessário, sem a interferência, né, de pessoas. Ou seja, uma vez você ter colocado lá, anotado o que entrou e o que saiu, aí você não precisa controlar o que está faltando, porque o próprio sistema vai comunicar o que está faltando. Nós temos também a inteligência artificial, que está aqui nessa imagem, né? A área da ciência, da computação associada, então, ao conjunto de tecnologias que procuram simular características da inteligência humana. Um conceito associado, né, à inteligência artificial é o do machine learner, né, aprendizado de máquinas. Então, o que acontece? Trata-se de uma forma de inteligência artificial em que um sistema em um sistema que aprende sozinho, sem a interferência humana, por meio de dados. Ou seja, aqui dentro é jogada uma base de dados e ali ele vai interpretar e fazer a relação necessária, né? Nós temos a Big Data, né? Que é uma área de estudo que estuda como coletar, armazenar e também processar e analisar volumes de dados grandes demais que seriam tratados por sistemas tradicionais. Resumindo, o que a gente pode dizer? Toda vez que a gente entra na internet, faz uma pesquisa da compra de uma roupa, da compra de um sapato, da roupa de um tênis, isso fica registrado que você teve esse interesse. E aí, toda vez que você abrir uma página da internet, você sempre vai estar recebendo informações daquele produto que você estava interessado, né? E aí, então, é isso que acontece. Os dados são coletados a todo momento, né, via internet, por meio do que a gente chama de algoritmos, desculpa. E esse Big Data aí, nessa grande movimentação de informação, ela amplia a capacidade para tomar decisões, né, tanto por parte das empresas, né, e direcionando estratégias de marketing, indicando aí quais produtos são mais relevantes e reduzindo custos. Ou seja, a empresa pega essa informação que várias pessoas estão querendo comprar um tênis, e aí ela vai analisar qual que é o tipo de tênis e com isso ela consegue entender o que produzir, né? Ao mesmo tempo representa uma mudança então de paradigmas nos padrões de consumo, pois as empresas podem utilizar as informações oriundas do tratamento, né, de dados para privilegiar determinados hábitos de consumo. Então é isso que a gente está falando aí sobre a quarta revolução. E nós terminamos então falando aqui sobre a Google, né? Como que surgiu essa empresa? Ela surgiu em 95, tá? Em 1995, que na época eram estudantes de ciência da computação, né? Essas duas pessoas, Sergey Brin e Larry Page, né? Da Universidade de Stanford,
lá nos Estados Unidos, é uma das marcas mais importantes e valiosas no mundo. Hoje a gente sabe que a Google ela é mais do que um navegador de pesquisa, tá? Ela tem muita coisa ali. O que poucos sabem é a origem do seu nome. Segundo a lenda, seus fundadores pretendiam dar o nome Google, né? E, no entanto, o primeiro investidor da empresa acabou escrevendo o nome errado quando preencheu o cheque de US$ 100.000, né? E entregou aos seus fundadores. Então, em vez de ele colocar Google, ele colocou Google, né? Mas a gente pronuncia Google, tá? Então, foi isso que deu, por causa de um erro na escrita de um cheque. Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau!